Olá pessoal, eu sou o Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje estudaremos sobre os circuitos integrados com função de contadores. Bom pessoal, nesta aula vamos estudar duas famílias de circuitos integrados contadores. Uma delas possui característica de carga assíncrona, ou seja, a operação de carga paralela não dependerá de borda de clock. Essa família é a família do 7419X. A outra família que estudaremos possui como característica carga síncrona, ou seja, a carga paralela do contador só será efetuada numa borda de clock. Essa família é a família do 7416X. Então vamos lá para o estudo da primeira família de circuitos integrados contadores. A primeira família que a gente vai estudar é a família do 7416X. Essas letras aqui, ALS, nós vamos estudar sobre essa nomenclatura no capítulo de famílias lógicas. Então, por hora, não nos importemos com ela, apenas com o nome 7416X. Esses circuitos são circuitos integrados como esse mostrado aqui nesta imagem. São contadores síncronos de 4 bits. Essa família possui 4 contadores, o 74160, 161, 162 e 163. O 160 e o 162 são contadores módulo 10, ou seja, eles vão contar de 0 até 9. Já os contadores 161 e 163 são contadores módulo 16 e contarão de 0 até 15. Aqui nessa imagem do meio, nós temos a representação em diagrama de bloco desse circuito contador, com os seus sinais de entrada, representados aqui do lado esquerdo da figura, e os sinais de saída, representados aqui do lado direito. O funcionamento desse contador, ele acontece como mostrado aqui nesta tabela. Tá? E aí, para a gente entender, a gente precisa analisar linha a linha dessa tabela, porque cada linha descreve uma possível função desse contador. Então, vejam, a primeira linha aqui, ó, em que está mostrando o sinal de clear em nível lógico baixo, e não importa o valor dos outros sinais de controle, o que vai acontecer? Um clear assíncrono, e essa linha vale para o 74160 e para o 74161. A segunda linha, que mostra o sinal de clear em nível lógico baixo, o sinal de load, o sinal ENP e o ENT em qualquer valor, e essa setinha aqui que indica uma borda de subida do clock, o que vai acontecer se as entradas estiverem nessa configuração? Um clear síncrono, e essa linha só vale para o 74162 e o 74163. Reparem então que, dependendo do modelo do CI da família, o clear pode ser assíncrono e, dependendo do modelo, ele pode ser síncrono. Né? Então, lembrando, assíncrono não depende do clock, síncrono depende do clock. Observem também uma coisa, ó, o sinal de clear, em ambos os casos, é ativo em nível lógico baixo. Tá? A gente sabe disso porque tem o Lzinho aqui de low na tabela, porque a nomenclatura clear está mostrada aqui como barrado e porque aqui, ó, no diagrama tem essa bolinha da inversão. Ó. Então, sempre que uma entrada de um circuito integrado tiver essa representação da bolinha, significa que, para que essa entrada cause algum efeito na saída, ela deve ser ativa em nível lógico baixo. Tá? Dando sequência aqui na tabela, então. Agora, vejam, quando o clear está em nível lógico alto, eu posso fazer a operação de carga, né, ativando o sinal de load, que também é ativo em nível lógico baixo. A carga nessa família de contadores, ela é síncrona, olha, ela depende da borda do clock. Então, se o clear estiver em alto e o load estiver em baixo, não importa os valores de ENP nem ENT, na borda do clock vai ocorrer uma carga síncrona. Isso para todos os modelos dessa família. Tá? E o que é a operação de carga mesmo? O valor que estiver aqui na entrada vai passar para a saída do contador.
não importando o valor de contagem que estava aqui no pulso de clock anterior, né? Se eu ativo a operação de carga paralela, o valor que estava aqui na entrada, na borda do clock, ele passa para a saída do contador. E agora, para que esse contador conte, né, que é a sua função principal de operação, todos os sinais precisam estar em nível lógico alto, ó, tanto o clear quanto o load, ou seja, ambos no seu estado inativo, e o ENT e o ENP também precisam estar em nível lógico alto. Esses sinais ENP e ENT funcionam como uma habilitação para esse contador. Quando ambos são nível lógico alto, o contador conta. Quando pelo menos um deles é nível lógico baixo, o contador não conta e sua saída é mantida. Então, dessa forma, esses sinais funcionam como uma habilitação desse circuito contador. Agora, então, vamos ver um diagrama de temporização para entender exatamente como funciona esse contador. Nós estamos trabalhando aqui com o 74163. Esse modelo de contador é um contador módulo 16 e ele possui a característica de clear síncrono, né? Ele estava aqui listado na segunda linha dessa tabela. Então vamos lá, vamos preencher esse diagrama de temporização aqui com as saídas para essas entradas mostradas aqui na figura. Eu vou considerar o estado inicial desse contador como sendo o 0, 0, 0, 0, tá? Eu estou considerando esse valor inicial aqui de 0000, mas eu poderia considerar qualquer outro, visto que a operação do contador é cíclica. Então vamos lá agora. Nessa primeira borda do clock aqui, o que acontece? Ó? O clear está em nível alto, o load está em nível alto, assim como o ENP e o ENT, tá? E aí, com todos os sinais em alto, o que acontece na borda do clock? Ó, ele vai contar crescente. Então, se ele estava 0000, ele vai para 0001. Na próxima borda do clock, a mesma coisa, conta novamente. Então, agora, ele vai para o 0010. Na próxima borda do clock, a mesma coisa, 001 e 1. Ele conta para o terceiro estágio de contagem. Na próxima borda, as entradas continuam a mesma coisa, então agora ele vai para o estado 4. Na próxima borda do clock, ainda a mesma coisa, então agora ele vai para o 5. E aí agora reparem aqui, pessoal, ó, entre essa borda do clock e essa daqui, o clear foi para nível lógico 0, tá? Só que esse cara é o 74163. O 74163 possui clear síncrono, então o clear só vai ter efeito na borda do clock e não nesse instante aqui que ele foi para 0. O efeito só vai ocorrer aqui, nesse ponto, ó, em que ocorre a borda de subida do clock. Então, nessa borda aqui, como o clear está ativado, o meu contador zera. 0000. Na próxima borda do clock, já está tudo 1 de novo. Então, o contador conta. Se ele estava no 0, ele conta para o valor 1. Na próxima borda do clock, ele vai contar novamente para o valor 2, 0, 1 e 0. Na próxima borda do clock, ele conta novamente 0, 1 e 1. E aí agora aqui, ó, nesse instante, o load foi ativado, foi para nível lógico 0. Só que a carga nesses contadores, ela é síncrona, ó, ela depende da borda do clock. Então, novamente, o load também só vai ter efeito aqui, ó, nesse instante, nessa borda do clock. Como a gente vai fazer o load, o que a operação do load quer dizer? O valor que está aqui na entrada, ele vai passar para a saída. Então, na entrada nós temos 1, 1, 0, 0. Então, a nossa saída vai ter que receber esse valor aqui, ó. 1, 1, 0, 0. Nessa borda do clock aqui agora, que a gente vai analisar, ó,
todas as entradas estão em 1. Então, esse contador pode contar. Então, ele estava 1100, ele vai para o 1101. Nessa próxima borda do clock aqui, todas as entradas em 1 novamente. Então, 1101, ele vai para o 1110. Nessa borda do clock aqui, ó, o clear, o load e o ENT estão em nível lógico 1, mas o ENP não. Então, ó, quando o ENP é 0, né, a contagem não muda. Por quê? Os dois juntos, né, ENP e ENT, funcionam como aquela habilitação. Tá? Se um deles estiver em nível lógico baixo, pelo menos, o contador mantém o seu valor. Então, vamos manter, ó, manter esse aqui. Então, a saída continua 1110. Nessa próxima borda do clock aqui, ó, a mesma coisa, só que agora é o ENT que está em 0. Novamente, ó, se o ENT está em 0, a saída não muda. Então, mais um clock, a saída vai ser igual a 1, 1, 1 e 0. Já agora, nessa borda aqui da frente, ó, todos os sinais de entrada estão em 1. Então, o meu contador pode contar. Então, 1, 1, 1 e 1. E nessa próxima borda, todo mundo está em 1 de novo. O contador já estava em 1, 1, 1 e 1, que é o seu valor máximo de contagem. Então, ele retorna para 0, 0, 0, 0. Na próxima borda do clock, ele vai contar para 0, 0, 0 e 1 novamente. Tá? Então, percebam a operação de contagem aqui. Ó. Tivemos vários detalhes. Nessa borda do clock aqui, ó, nós tivemos a operação de clear. Nessa borda do clock aqui, nós tivemos a operação de load. E nessas duas bordas do clock aqui, ó, nessa e nessa outra aqui, o contador ficou desabilitado. Tá? Então, tivemos 4 situações aqui em que o contador não efetuou a sua função principal, que era contagem, ou porque ele estava desabilitado, ou porque ele sofreu uma carga paralela ou um clear, né? Um reset. E aí reparem que agora, pessoal, faltou aqui, ó, desenhar essa saída do RCO, tá? Deixei ela para o final propositalmente para explicar o que essa saída aqui representa. A saída do RCO, ela é ativada quando o contador chega ao seu último estágio de contagem, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, essa saída seria nível lógico 0 durante todo esse tempo aqui. Apenas nesse pulso de clock aqui, em que o contador está no seu último estágio de contagem, o RCO valeria nível lógico 1, tá? Então, vamos só colocar os valores de contagem aqui em decimal para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, nesse clock aqui, a contagem valia 0, depois 1, depois 2, 3, 4, 5, deu clear, zerou. 1, 2, 3. Aí aqui ocorreu o load, ó, 1100. Esse valor aqui é o valor 12. Depois 13, depois 14, 14 de novo porque ficou desabilitado, mais uma vez 14, depois 15, depois 0 e depois 1. Então percebam, ó, quando ocorreu o clear, o contador zerou. Quando ocorreu a carga, ele alterou o seu valor aqui, ó, independente da contagem, né? A carga foi a carga do valor 12. E quando ele chega no seu último estágio, que no nosso caso é o 15, porque ele é módulo 16, se fosse algum contador de módulo 10, o RCO seria ativo no valor de contagem 9. Mas, independente do último valor, quando ele chega no último valor, ele retorna para o seu estado inicial, que é o 0. Agora, pessoal, vamos para o estudo do contador 74190. Ele faz parte da família 7419X, é o contador síncrono de 4 bits
E esse modelo específico é um contador módulo 10. Se fosse o 74191, ele seria módulo 16. Como característica, essa família possui carga assíncrona, ou seja, a operação de carga paralela não depende do sinal de clock. Tá? Novamente, na prática, ele é um circuito integrado semelhante ao que vimos anteriormente, e aqui nós temos a sua representação em diagrama de bloco, com as entradas e com as saídas, e nós temos aqui a sua tabela de funcionalidade. E aí podemos perceber já de cara, ó, quando o load está ativo, ou seja, nível lógico baixo, não importa o valor das outras entradas, nem o valor do clock, que vai ocorrer uma carga assíncrona. Por outro lado, se o sinal de carga não estiver ativo, mas o enable estiver em nível lógico 0 e essa entrada aqui D barra o barrado também estiver em nível lógico 0, na borda do clock esse contador conta de forma crescente. Já se a carga estiver desativada, o contador estiver habilitado e o D barra o barrado for nível lógico alto, na borda do clock esse contador conta de forma decrescente. Então, esse cara, além de possuir carga assíncrona, ele é um contador up-down. E a característica de contar de forma crescente ou decrescente é controlada através dessa entrada aqui. E se o sinal CT em barrado for nível lógico alto, nada muda, a saída é mantida. Então esse CTEN, né, que é de Counter Enable, é uma entrada de habilitação para o contador. Se ela for nível lógico baixo, o contador pode contar. Se ela for nível lógico alto, nada acontece na saída. Vamos ver agora um diagrama de temporização para o funcionamento deste contador. E aí, pessoal, lembrem-se, ó, esse contador ele possui característica de carga assíncrona. Então, nesse momento aqui, quando o sinal de carga for ativado, né, vai acontecer a carga no contador, independente da borda do clock ou não. Então, pessoal, eu vou até marcar esse instante de tempo aqui no diagrama para eu ficar atento que nesse momento vai ocorrer a carga paralela. Então vamos lá, vou supor que o meu contador iniciou também no estado 0, 0, 0 e 0, tá? E vou começar agora a minha avaliação aqui, ó. Todo esse intervalo aqui em que esse sinal D barra o barrado estiver em nível lógico 0, eu sei que o meu contador vai contar de forma crescente. Então, durante todo esse intervalo aqui, ele vai contar de forma crescente. Já aqui na frente, quando esse sinal for para 1, aí ele vai contar de forma decrescente. Então, já vou deixar marcado aqui também para eu ficar atento nesse detalhe. Tá? Na primeira borda do clock aqui, então, esse sinal conta crescente, carga não está ativado e o contador está habilitado, CTN igual a 0. Então, ele vai para o estado 1, 0, 0, 0, 1. No próximo clock, ele vai para o estado 2, 0, 0, 1, 0. No próximo clock, nada mudou na entrada, ele vai para o estado 3, 0, 0, 1 e 1. No próximo clock, ele vai para o 4, 0, 1, 0, 0. No próximo clock, que é esse instante aqui, ele conta novamente, vai para o estado 5. Então, 0, 1, 0, 1. E aí reparem que eu parei aqui na marcação que eu fiz, ó, porque aqui vai acontecer a carga. Porque o sinal de load foi para 0 e o load aqui ó, não depende do clock, ele é assíncrono. Qual o valor que ele vai carregar? O valor que está aqui na entrada, 0, 1, 1 e 1. Então vamos lá, aqui ó, já vai acontecer a carga. Então 0, 1, esse cara aqui vai para 1 e esse aqui continua em 1. Nesse clock aqui, a carga ainda
está ativada, então o valor vai manter o valor da carga, 0, 1, 1 e 1. No próximo clock, conta de novo. Então, 0, 1, 1 e 1, ele vai para o 1, 0, 0, 0. No próximo clock, ele conta novamente, 1, 0, 0, 1. Tá? E aí, pessoal, no próximo clock, ele vai contar de novo. Só que aqui, ó, 1001 já é o valor máximo de contagem. Esse contador aqui é módulo 10. Então, ele já chegou no valor 9. Então, no próximo clock aqui, ele vai voltar para o valor 0, 0, 0 e 0. No próximo clock, as entradas estão aqui para ele contar crescente. Então, 0, 0, 0, 1. Depois, conta mais uma vez, 0, 0, 1, 0. E aí agora, ó, nesse clock aqui, o que, que aconteceu? Virou o D barra U barrado, agora está para ele contar decrescente. Então, ele vai contar decrescente. Se ele estava aqui 0, 0, 1, 0, né, no valor 2, ele vai ter que voltar para o 1, que é 0, 0, 0, 1. No próximo clock aqui, novamente, conta decrescente. 0, 0, 0, 0. Nesse próximo clock aqui, de novo, conta decrescente. Se ele chegou no 0, agora ele tem que voltar para o valor máximo, que é o valor 9. 1, 0, 0, 1. Nesse próximo clock aqui, ó, o CTEM foi para nível lógico 1. Quando o CTEM está no nível lógico 1 e o load também, o que, que acontece? Não muda a saída. Então, ela mantém 1, 0, 0 e 1. No próximo clock, ele conta decrescente novamente. Então, se ele estava no 9, ele vai para 1, 0, 0, 0, que é o 8. Tá? Então, percebam, ó, o que, que a gente teve que tomar cuidado aqui. A carga, ela aconteceu fora de uma borda do clock, porque ela é uma carga assíncrona. Então, aqui ocorreu um load assíncrono. Nesse instante aqui, mudou o sentido de contagem. E nesse instante aqui, o contador estava desabilitado. Desabilitado, tá? E agora faltou o RCO e essa saída max-min, que é diferente do que tinha no contador anterior, tá? Essa saída max-min, ela tem esse nome porque ela pode ser ativa quando o contador estiver no seu valor máximo ou no seu valor mínimo. E o que vai mudar é o sentido de contagem. Quando o contador está crescente, a saída vai ser ativada quando o seu valor de contagem for 9, que é o máximo. Já quando o contador estiver contando de forma decrescente, a saída vai ser ativa quando ele chegar no seu mínimo, que é o 0. Então, os nossos valores de contagem aqui, ó, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 2, 1, 0, 9, 9, 8. Então, o max-min ele é ativo em nível lógico alto. Então, enquanto o contador estava crescente, ele é 0 e ele só vira 1 quando o contador chega no seu último estágio, que é o 9. Já quando o contador é decrescente, o max-min vale 0 e ele só vira 1 quando o valor de contagem chega no 0, que é o seu mínimo. Então percebam que esse cara aqui pode ser ativado no max, quando o contador estiver contando de forma crescente, ou no mínimo, quando o contador estiver contando de forma decrescente.
o RCO ele também vai ser ativo no max-min. Só que nesse contador aqui, o RCO ele é uma lógica do max-min com o clock. Então, ele só fica ativo durante meio período do clock. Eu vou marcar aqui meio período do clock, só para a gente poder desenhar o RCO ali. Então, nesse caso, o RCO é ativo embaixo, então ele vem em nível lógico alto e fica embaixo só nesse intervalo aqui. Depois ele continua e fica embaixo só nesse intervalo aqui. Então, vimos aqui nesse diagrama todos os detalhes da operação do 74190 para essas entradas aqui. E aí, pessoal, essa questão de carga síncrona ou carga assíncrona pode mudar totalmente o nosso projeto e a gente tem que ficar muito atento nisso, porque vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o 74163. O 74163 possui carga síncrona. E do lado direito aqui a gente tem o 74191, que possui carga assíncrona. Os dois são contadores módulo 16. Só que tem essa lógica implementada aqui em cada um deles, ó. E veja, essa lógica, como a gente aprendeu lá atrás, nos contadores módulo menor do que 2 elevado a n, quando a gente tem essas entradas da NAND aqui iguais a 1 e 1, aqui sai 0 e vai ser aplicada a carga nesses contadores aqui, tá? Aqui, desse lado, a mesma coisa. Quando aqui for 1 e 1, sai 0 e vai ser aplicada a carga aqui nesses contadores. As entradas da porta NAND estão conectadas nos mesmos valores, ó, QD e QC, dos dois contadores. Ou seja, quando eu tiver no valor 1100, eu vou aplicar a carga nos dois contadores. E o valor que vai ser carregado também é o mesmo nos dois, ó, 0001, 0001. Então, quando eu chego nesse valor aqui, 1100, que é o valor 12, né, em decimal, esse cara aqui em binário equivale ao valor 12 na base decimal. Então, quando ambos os contadores chegarem em 12, eles vão retornar para o valor 0001. Agora vamos analisar um diagrama de temporização para essa situação e para essa e vamos ver se esses contadores vão contar realmente iguaizinhos. Então percebam aqui, pessoal, ó, os contadores começaram zerados. Então, esse aqui começou em 0 e esse aqui também. Em azul aqui a gente tem o 74 ALS 163, que tem como característica carga síncrona. Em vermelho, a gente tem o 74 ALS 191, que tem como característica carga assíncrona. Então, beleza, vamos lá. Depois, ele contou 1, 1, juntinho. Depois, 2, 2. Depois, 3, 3. 4, 4. E assim vai. Então, ó, assim foram os dois juntinhos até o valor 11. Quando chegou no valor 12, o contador que possui carga síncrona, né, o sinal de carga foi ativado aqui, um pouquinho depois dessa borda do clock. Porém, como a carga precisa do clock para acontecer, ela só vai acontecer nessa próxima borda aqui. Então, ele contou 12, 1. E depois ele volta. 2, 3, 4, 5. Esse cara em vermelho aqui, como a carga é assíncrona, assim que ele foi para 12, o sinal de carga já foi ativado. E como a carga não depende do clock, a carga já foi realizada. Então, ele já carrega para o valor 1. E depois ele continua 2, 3, 4, 5, 6. E aí vejam, ó, que é nesse momento aqui que está a diferença. Enquanto esse contador que possui carga síncrona precisou esperar até a próxima borda para realizar a carga do valor 1, esse cara aqui de baixo, que a carga não depende do clock, já nesse momento aqui, a saída recebe o valor da entrada e vai para o valor de contagem 1. Então percebam que agora, daqui para frente, a operação dos contadores ficou descasada.
E volto a frisar, os dois circuitos estavam montados aqui com a mesma lógica. Ó. 1100 realiza a carga, 1100 realiza a carga. Ambos realizam a carga do valor 1. E ainda assim, a operação dos dois é um pouco diferente, como visto aqui nesse diagrama de temporização. Então, precisamos ficar atentos com essa questão de carga síncrona ou carga assíncrona. Poderia também ser o clear, né? Clear síncrono ou clear assíncrono. Isso impacta diretamente na operação do nosso circuito. E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui o conteúdo dessa aula, o RCO a gente viu que ele serve para sinalizar o último estágio de contagem, mas ele não serve apenas para informar que o contador atingiu aquele estágio. Ele serve para proporcionar que a gente possa conectar contadores em cascata. Dessa forma que eu estou mostrando aqui nessa figura, em que o RCO do dígito menos significativo da contagem, ele é conectado na entrada de habilitação do dígito seguinte. Dessa forma, essa entrada ENT, que precisa ser 1 para que esse contador realize a contagem, só vai ser igual a 1 quando esse aqui estiver no último estágio de contagem. Sendo assim, esse contador precisa contar todos os seus estágios. Quando ele chega no último, esse aqui conta. Esse aqui volta, conta tudo de novo. Quando ele chega no último, esse aqui conta. Isso aqui poderia ser um contador decimal de 2 dígitos, por exemplo. Ele começaria aqui no 00. Aí depois ficaria 1, esse aqui no 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí sim, 1, 0. Esse aqui permanece no 1, esse conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui conta 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e assim sucessivamente. Tá? E aí, pessoal, com isso a gente encerra o conteúdo deste vídeo. Até mais.